Crônicas, capítulo 11. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém, Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, por isso foi chamada a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até ao circuito. E Joabe renovou o restante da cidade. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. E estes foram os chefes dos poderosos que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E este é o número dos poderosos que Davi tinha: Jazobeão, Aquimonita, chefe dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele Eleazar, filho de Dodó, o Aioíta. Ele estava entre os 3 poderosos. Este esteve com Davi em Paz-Damim, quando os filisteus ali se ajuntaram a peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada. E o povo fugiu de diante dos filisteus, e puseram-se no meio daquele campo, e o defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. E 3 dos 30 capitães desceram a penha a ter com Davi na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus estavam acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: Quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou ao seu senhor. E disse: Nunca meu Deus permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes homens com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 homens. E também Abisai, irmão de Joabe, era chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu e teve nome entre os 3. Ele foi o mais ilustre dos 3, pelo que foi capitão deles, porém não igualou aos primeiros 3. Também Benaía, filho de Joiada, filho de um homem poderoso de Cabizeel, grande em obras, ele feriu a 2 heróis de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão como um órgão do tecelão. Mas Benaía desceu contra ele com uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estas coisas fez Benaía, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 poderosos. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos primeiros 3. E Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os poderosos dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elhanã, filho de Dodó, Samote, o Armorita, o Ieles, o Pelonita.
Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Aiotita, Maarai, o Netofatita, Elede, filho de Baná, o Netofatita. Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Beaia, o Piratonita. Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baurumita, Eliaba, o Salbonita, dos filhos de Asen, o Gizonita, Jonatas, filho de Sage, o Ararita, Aião, filho de Sacar, o Aratita, Elifal, filho de Ur, Éfer, o Mequeratita, Aiás, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Zarai, o Beorotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia. Ira, o Itrita, Jerebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Jabade, filho de Alai, Adina, filho de Cisa, o Rubenita, capitão dos Rubenitas e com ele 30, Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitatita. Uzia, o Asteratita, Sama e Jeiel, filho de Otão, o Aroetita. Gediel, filho de Siri, e Joa, seu irmão, o Tizita. Eliel, o Maavita, e Jeribai, e Josavias, filho de Eunão, e Itima, o Moabita. Eliel, Obed, e Jaziel, o Mesobaíta. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 12. Estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziclag, quando ele ainda escondido por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Estavam armados de arcos e usavam tanto na mão direita como na esquerda, em atirar pedras e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, benjamitas. Aiezer, o chefe de Joás, filho de Samá, o Gibeotita, e Gesiel, o Pelete, filho de Asmavete, e Baraca, e Jeú, o Anotita, e Ismaias, o Gibeonita, valente entre os 30, e líder sobre os 30, e Jeremias, e Jaziel, e Joanã, e Zojabade, o Gederatita, Eluzai, o Jerimote, e Bealias, e Semarias, e Cefatias, o Arufita, Eucana, Isias, Azarel, Joezé e Jazobeão, os Coraitas, e Joela, e Zabadias, filho de Jeorão, de Gedor. E dos Gaditas se desertaram para Davi ao lugar forte no deserto, valentes homens de guerra para pelejar, armados com escudos e lanças, e seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como corças sobre os montes. Ezer, o primeiro, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Elzabade, o nono, Jeremias, o 10º, Maquibanai, o 11º. Estes dos filhos de Gade foram os capitães dos exércitos. O menor tinha o encargo de 100 homens e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales ao oriente e ao ocidente. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi ao lugar forte.
E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar no meu coração, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amassai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz contigo e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Todavia, Davi não os ajuntou, porque os príncipes dos filisteus, tendo feito conselho, o despediram, dizendo: À custa de nossas cabeças passará a Saul seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele de Manassés, Adina, Jozadabe, Gediael, Micael, Jozabade, Eliú e Ziletai, capitães de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis poderosos e foram capitães dos exércitos. Porque naquele tempo, dia após dia, vinha a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens poderosos para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, que era o líder dos de Arão, e com ele 3.700. E Zadok, sendo ainda jovem, homem poderoso, com 22 capitães da família de seu pai. E dos filhos de Benjamim, irmão de Saul, 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800 homens poderosos, homens de nome nas casas de seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados pelos seus nomes para vierem fazer rei a Davi. E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros no conhecimento dos tempos para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens. De Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50.000 ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem uma batalha, e não eram de coração dobre. E de Naphtali 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. E dos danitas ordenados para a peleja, 28.600. E de Asa, dos que podia sair no exército para ordenarem a batalha, 40.000. E do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda a sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom com corações decididos para constituírem a Davi rei sobre todo Israel, e também o restante de Israel tinha o mesmo coração para constituir a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar e Zebulon e Naphtali, trouxeram sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre bois, pão, provisão de farinha, pasta de figos, e cachos de passas, e vinhos, e azeite, e bois, gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. 1 Crônicas, capítulo 13. E Davi tomou o conselho com os capitães dos milhares e das centenas, e com todos os líderes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos,
em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades e nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco e tornemos a trazer para nós a arca do Senhor, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que fizesse assim, porque este negócio parece reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior, do Egito, até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá de Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos e com harpas, e com saltérios e com tamborins, e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. E então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá. Por isso chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. 1 Crônicas, capítulo 14. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros para lhe edificarem uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, e Elbá, Elisua, Elpelete, Inogá, Nefeg, Jafia, e Elisama, Eliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregará? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu, e disse Davi: Por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como se rompem as águas. Por isso chamaram aquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus e disse-lhes: Deus, não subirás atrás deles. E disse Deus: Não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás a peleja, porque Deus terá saído de diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeon até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas nações. 1 Crônicas, capítulo 15. Davi também fez casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi:
Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para os servirem eternamente. E Davi convocou a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e de seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e de seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e de seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e de seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e de seus irmãos, 80. Dos filhos de Ezuiel, Aminadab, o chefe, e de seus irmãos, 112. E chamou Davi os sacerdotes, Zadok e Abiatar, e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Abinadab. E disse-lhe: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que ele tem preparado. Porquanto vós não a levaste na primeira vez, e o Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que com instrumentos musicais, com alaúde, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, Etã, filho de Cusaías. E com ele a seus irmãos da segunda ordem, a Zacarias, Bene, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaía, Massazia, Mazias, Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. E os cantores, Emã, Asaf e Etã, se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Mazeias e Benaías com alaúdes sobre Alamote. E Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias com harpas sobre Seminite para sobressaírem. E Kenanias, chefe dos levitas, tinha o encargo de dirigir o canto. Ensinava-os a entoá-lo porque era entendido. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca. E Sebanias, Jeosafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaía e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram com alegria para fazer subir a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores, e Kenanias, mestre dos cantores, também Levi. Também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo, ao som de cornetas e de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. E sucedeu que, chegando a arca da aliança do Senhor à cidade de Davi,
Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração.